Olá! Hoje vamos falar sobre Max Weber, o sociólogo alemão que ocupa junto a Durkheim e Marx uma das bases chamada Tríade da Sociologia Clássica. Vamos nessa? Carl Emil Maximilian Weber, conhecido como Max Weber, nasceu em 1864 em Erfurt, na Alemanha. Em 1882, Weber entrou no curso de Direito da Universidade de Heidelberg, universidade essa que ele viria a lecionar anos depois. Lá, ele também aprofundou seus conhecimentos em economia e teologia. Graças à sua insatisfação financeira, o sociólogo entrou em uma depressão que se agravou brutalmente após uma briga entre ele e seu pai, que logo após faleceu sem terem se entendido. Essa depressão levou com que ele ficasse anos de licença médica, se tornando professor honorário, tendo que trabalhar com uma carga mínima de trabalho, o que lhe deu liberdade e tempo de iniciar a escrita de seus livros. Em 1905, foi lançada sua obra mais importante, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. 5 anos depois, ele lançou mais 2 obras, A Economia e a Sociedade e A Ciência como Vocação. Em 1920, infelizmente, Max Weber veio a falecer de uma grave pneumonia. Porém, sua esposa, Marianne Weber, publicou em nome do marido mais 3 livros. O segundo volume da Economia e Sociedade, em 1921, a Metodologia das Ciências Sociais, de 1922, e a História Econômica Geral, lançada em 1923. Uma das principais contribuições de Weber foi a chamada Sociologia da Teologia, onde ele analisou cuidadosamente as relações entre o capitalismo e o protestantismo, que vigorava entre os países mais ricos da época, como a Inglaterra e os Estados Unidos. Diferentemente de Marx, que era crítico assíduo do capitalismo, Marx tinha otimismo em relação ao sistema econômico. Weber também foi o criador do que ficou conhecido como ação social de Max Weber. Segundo o sociólogo, era necessário que o pesquisador fosse neutro e imparcial em relação ao seu objeto de estudo. Dessa maneira, um sociólogo poderia classificar uma pessoa após identificar suas ações, o que se contradiz com Durkheim, que acreditava que comportamentos sociais são padronizados e invariáveis. Mesmo que ele acreditasse que cada ser tinha redundâncias diferentes, ele criou uma classificação que poderia separar a maioria das ações realizadas pela sociedade. Essas ações podem ser listadas e notadas na sociedade como um certo padrão, assim como iremos abordar agora. Bom, primeiro a gente tem a ação social racional com relação à finalidade. Esse é um tipo de ação pensada e calculada para atingir alguma finalidade, como por exemplo se casar. A ação social é o matrimônio, e a finalidade dessa ação é a constituição de uma família. Temos a ação social racional com relação a valores. Esse é um tipo de ação pensada para atingir algum tipo de valor moral, ou visando como fundo a moralidade. Por exemplo, seguir o que a moralidade considera como certo, como não roubar. Tem a ação social tradicional. Essa não é racional e nem calculada. Ela consiste em uma forma de agir de acordo com a tradição, respeitando o que a sociedade considera como o que deve ser feito. Por exemplo, no exemplo do casamento, seria se casar porque a sociedade impõe o casamento como uma tradição que deve ser seguida. E por último, a gente tem a ação social afetiva. Ela não é racional e por isso segue os afetos e as paixões das pessoas. É o tipo de ação motivada por sentimentos como amor, paixão ou medo. Além dessas ações sociais, Weber também contribuiu com a sociologia política, explicando como se funciona a dominação entre o povo e o Estado ou líder, separando em 3. Temos a dominação legal. Ela ocorre por meio das leis e é o poder exercido por aqueles que a lei permitiu exercê-lo, como os representantes dos poderes legislativo, judiciário e executivo, no caso de uma república. Temos também a dominação tradicional, que se justifica pela tradição. Por exemplo, em uma sociedade patriarcal, o pai exerce o poder autoritário dentro da família e respalda-se na tradição para exercitá-lo. E temos também a dominação carismática. Ela é exercida por lideranças carismáticas que têm o dom de atrair o apoio de massas com seus discursos. Temos vários exemplos desse tipo de liderança na história mundial, como Hitler, Mussolini, Getúlio Vargas e Fidel Castro. Max Weber contribui para a sociologia com suas teorias sociais e políticas, tendo extrema relevância na história da sociologia até os dias atuais. Bom, você acabou de aprender quem foi Max Weber e suas principais teorias. Espero que tenha gostado e obrigado pela atenção. Até uma outra ocasião. Tchau!